o Cerrado e a modernidade. Há muito tempo se fala no mundo sobre as questões ambientais e sobre a necessidade de criação de mecanismos capazes de garantir a preservação, a sustentabilidade e a perpetuação da vida. Mas pode-se afirmar que o entendimento da questão ambiental é mais profundo do que possa parecer. Está calcado em milhares de anos de transmissão cultural e de práticas educativas que levaram a espécie humana a acreditar que está fora do ciclo da vida e que o ambiente é um lugar muito longe de cada um de nós. O afastamento mantém a temática ambiental em uma atmosfera confusa, que vai desde o desconhecimento, passando pela perturbadora sensação de catástrofe iminente, até uma atitude de impotência ou total omissão frente à realidade. Para que se possa compreender o significado das transformações ambientais, é necessário perceber que a complexidade da vida sobre o planeta Terra está entrelaçada com a sua própria existência e a existência dos agentes das mudanças, entre eles, nós, os seres humanos. O desenvolvimento contemporâneo da humanidade, a partir da Revolução Industrial, iniciada no século XVII, trouxe conceitos de eficiência em produção de bens de consumo por meio das lógicas de quantidade e lucratividade. Os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o consumo. Conforto e comodidade passaram a ser palavras de ordem. Mais recentemente, na evolução do consumo, os fetichismos da mercadoria vêm transformando as relações sociais em representações. Em quase todo o mundo, está se tornando lugar comum o comportamento social dos seres humanos que, diante de carências subjetivas como afetividade, solidão, estresse, falta de perspectiva, tédio ou ainda a necessidade de identificação e afirmação do status quo, buscam, nas compras, atenuar os efeitos da ansiedade. É evidente que esse comportamento não leva a uma eliminação dos problemas. Ao contrário, passados poucos dias, horas ou minutos após a aquisição de produtos, o ciclo se reinicia, até com mais intensidade. A consequência direta é a busca de produtividade competitiva ainda maior, tridimensionando a exploração de matéria-prima nos meios naturais, sem consideração aos impactos diretos e indiretos que esse modelo pode acarretar. Buraco na camada de ozônio, aquecimento global, mudanças climáticas profundas, diminuição da biodiversidade, migração territorial de espécies, acarretando ondas de ataques virais e proliferação de doenças, exaustão de sistemas e morte. No Cerrado não é diferente. A atividade agropecuária no Cerrado é de capital intensivo, mecanizada e dotada de forte aplicação tecnológica de produção. Essa exploração gerou impactos econômicos positivos, com o posicionamento do Brasil como um dos maiores do mundo em produtos agropecuários. Porém, pode-se afirmar também que o uso irresponsável destas riquezas não trouxe benefício significativo para a maioria da população humana. Assim como no resto do mundo, também na região do Cerrado brasileiro, a lógica da produção e do consumo contemporâneos se fez acompanhada do aumento das diferenças e desigualdades sociais. Nos últimos 60 anos, aproximadamente mais de 80% dos 2 milhões de quilômetros quadrados de cerrado foram tomados pelo plantio de soja, algodão, milho e café. Outros agentes de poluição biológica, como as pastagens plantadas com espécies africanas de gramíneas, principalmente as do gênero Braquiária, fonte de alimentos para a produção pecuária intensiva, também ocuparam grande parte deste espaço. A ocupação do cerrado vem provocando custos ambientais elevados.
As taxas de desmatamento têm sido historicamente superiores às da floresta amazônica. São 21.450 metros quadrados, o equivalente a 2,6 campos de futebol por minuto, com visível fragmentação do ambiente natural. A degradação é responsável direta por perdas irreparáveis de espécies desconhecidas de vida que existiram e que foram extintas definitivamente com a diminuição da biodiversidade. Invasão de espécies exóticas que destroem as nativas, o desequilíbrio no ciclo de carbono e a degradação da terra. Se a Amazônia recebe a atenção do mundo por ser considerada o pulmão do planeta, o Cerrado pode ser considerado o rim, devido ao seu importante papel na captação e distribuição das águas no ciclo hidrológico. No entanto, o uso indiscriminado de agroquímicos acarreta poluição da água superficial e subterrânea. Aliado a isso, a mudança drástica da vegetação de cobertura e o uso de maquinário pesado nas monoculturas promovem a compactação do solo e, no caso da impermeabilidade dos centros urbanos, impedem o processo de infiltração, distribuição e armazenamento das águas da chuva. Apesar de seus aproximados 30 milhões de anos de existência e de também aproximados 11 mil anos de ocupação humana, do seu tamanho original e da sua importância para a vida do planeta Terra, o Cerrado somente passou a ser reconhecido como um domínio fitogeográfico brasileiro a partir da primeira metade do século XX. Há uma década se discute no Legislativo se ele deve ou não ser reconhecido legalmente como patrimônio ambiental nacional. Enquanto isso, o mapa da exploração ambiental aponta para a extinção do Cerrado ainda nesta primeira metade do século, mais precisamente, até o ano de 2030. Interesses de grupos econômicos e políticos não podem se sobrepor à vida. Há urgência nas ações de proteção do Cerrado. Não se pode mais continuar a assistir impassivelmente à sua total destruição. Pesquisas em diversos campos da ciência comprovam: soluções para problemas ambientais existem, porém, são complexas e interferem na realidade individual, coletiva e institucional da humanidade. Exigem percepção, entendimento, atitude e perseverança. No caso do Cerrado, pode-se elencar ações em diferentes setores e níveis. Redução do consumo através da busca de qualidade de vida independente e distanciado do poder de compra e dos significados impostos pelos modismos. Eleição de serviços e produtos para consumo de empresas e entidades socioambientais responsáveis. Compromisso empresarial através de investimento em pesquisas de planejamento e monitoramento de impactos de atividades socioambientais. Aquisição de serviços, maquinários e matéria-prima, priorizando a baixa ou nenhuma produção de efluentes e resíduos no resultado final do beneficiamento. Investimento em pesquisas e desenvolvimento tecnológico, com o objetivo de trabalhar e reaproveitar as áreas já devastadas e na sua utilização para a produção de água através do manejo adequado do solo agrícola. Reconhecimento imediato do Cerrado como patrimônio ambiental nacional e declaração de moratória ao desmatamento. Taxação regional, nacional e internacional pelo uso das bacias hidrográficas, com aplicação de recursos para investimento em pesquisas científicas, fiscalização e monitoramento das áreas protegidas e, por fim, em incentivo às reservas particulares de patrimônio ambiental.
localização e demarcação das maiores extensões contínuas de cerrado e estabelecimento de grandes áreas de proteção, ampliando a malha de unidades de conservação que permitam manter todos os processos ecológicos. Ainda há tempo para salvar parte do que restou do Cerrado, do Brasil e do planeta. Ainda há tempo para salvar a vida.